Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tô falando para você que vai assistir no YouTube. E para vocês que estão aqui comigo, bom dia pessoal. Bom dia. Pode falar bom dia. Bom dia. Eu sou o Hélio Jove. Diariamente eu ajudo as pessoas prestando consultoria ambiental na área industrial, mineral e no agronegócio. Já licenciamos, eu e minha equipe, mais de 10 mil empreendimentos em 18 estados do Brasil. Então a gente tem ou uma outorga liberada ou algum licenciamento ambiental liberado em algum estado desses. Mas a nossa sede é Goiânia, 95% dos nossos clientes é em Goiás e hoje a gente conta com mais de 60 colaboradores e a gente roda em média mais de 50 mil quilômetros por mês. Então, eu sou formado em Direito e também sou engenheiro ambiental, especialista em Direito Ambiental e Agrário. Então, hoje nós vamos falar sobre documentação. Pessoal, sobre documentação, se a gente analisar um histórico de licenciamento ambiental, mais de 60% dos processos de licenciamentos ambientais ou outorgas, eles são gerados notificações ou pendências, ou até mesmo indeferido por erro na análise, no protocolo dos documentos necessários. Então é muito importante, qualquer licenciamento ambiental, você analisar os documentos primeiro. Então a gente vai falar sobre a documentação necessária, tanto para o licenciamento ambiental, como para a outorga, isso na zona rural e também na zona urbana. E o primeiro documento que vocês precisam analisar é a certidão de interteor do imóvel. Por que tem que ser esse primeiro documento? Como que eu vou fazer um licenciamento em um local se eu não sei quem é o dono? Então eu tenho que saber quem é o dono desse empreendimento. A partir do momento que eu sei o dono, aí eu vou dar uma sequência nesse trabalho. Então a partir do momento que eu li toda a certidão de interteor do imóvel, e aqui a gente tem que entender, quem é dono do imóvel, tem que ter um registro no cartório. Esse registro é a certidão de registro de imóvel de interteor que a gente precisa. Só que tem caso que tem imóveis que não tem essa certidão. A pessoa, às vezes, ele comprou o imóvel, mas tem só escritura de compra e venda, ele não registrou. Entendam que quem é dono é quem registra. Então, só depois que você registrou que você é dono daquele imóvel. Enquanto não tiver registrado, não é o dono. Mas existem outros exemplos também, como por uma situação, uma indústria que ganha um imóvel. O poder público, ele doa para aquela indústria por um certo tempo determinado, com um fim específico, isso tem que ser bem claro, que ele vai usar aquele imóvel. Aí ele não tem essa certidão, porque aquele imóvel é do Estado, ou da União, ou é da Prefeitura, e aí ele tem um termo que ele assinou, que ele pegou aquele imóvel. Então tem outros casos, não é só a certidão é mais de 90%. Mas ele pode ter um termo que assinou com o poder público, pode ter um contrato de compra e venda, tem várias situações também, não é só esse termo, mas ficar bem claro que tendo a certidão já é um bom caminho já. Então eu aprendi, eu sei quem é o dono, correto? Aí agora, se o dono for sócio da empresa, ou for o próprio requerente do licenciamento, eu não preciso de mais nada. Mas se ele não for, o requerente não for o mesmo dono, eu tenho que ter um documento para comprovar isso. Qual que é esse documento? A maioria é qual? Contrato de arrendamento, contrato de aluguel. Contrato de arrendamento e aluguel praticamente é a mesma coisa, mas tem um contrato de comodato. Comodato é o quê? A pessoa não paga nada, ele cede o empreendimento para ele sem custo. Agora, se um dos proprietários for sócio da empresa, também não precisa de nada, porque tem um vínculo. Tem que ficar bem claro o seguinte: eu só consigo adentrar no imóvel se eu for autorizado. Ou eu tenho que ser o próprio dono, ou alguém tem que me autorizar. Por isso que tem que ter esse documento similar para comprovar esse vínculo. Senão aqui você já vai ter uma bomba lá na frente, alguma notificação, se você não ficar atento a essa questão, quem é o proprietário e quem está autorizando você entrar no imóvel. E outro detalhe que é muito importante, analisou a certidão de interteor do imóvel, eu já sei quem é o dono, agora eu tenho que saber, está na zona rural, está na zona urbana.
Isso é básico, eu tenho que saber, tá no zona rural ou zona urbana. Não tem, só tem essas duas situações. Na zona urbana, ela às vezes divide em duas, que tem a própria zona urbana e tem a zona de expansão urbana. Por que isso é importante? Porque se é na zona rural, o que eu preciso ter também? O cadastro ambiental rural. Isso também é muito básico. O cadastro ambiental rural, eu vou ter que analisar depois em seguida esse CAR, por quê? Tem que ter os 20% de reserva legal. Ah, mas meu imóvel é pequeno, é grande, isso não importa. É na zona rural, tem que ter a reserva legal, que são os 20% no Cerrado, ou 35%, e na Amazônia, 80%. Então, eu analisei a matrícula, já sei quem é o dono, aí eu vou precisar, se é na zona rural, do cadastro ambiental rural. Se é na zona urbana, não tem essa situação. Então, todas as vezes que o licenciamento ambiental for na zona rural, é obrigatório ter o CAR. E agora a gente precisa analisar. Lá no início eu já disse. Primeira coisa que eu tenho que saber, quem é o dono, correto? Depois, eu tenho que saber o limite desse imóvel. O limite aqui, eu tenho que saber qual a área total desse imóvel. Esse é um dos objetivos. Outro detalhe, a própria legislação ambiental não diz, isso não está na legislação ambiental, qual que é o prazo que tem que ter uma certidão de interteor do imóvel. Só que a lei de registro de imóvel, ela é bem clara. Toda certidão de interteor, ela só tem validade de 30 dias. Por que isso? Eu posso ir lá, pegar uma certidão de interteor hoje, vender o imóvel amanhã, e eu não sou dono mais. Por isso que o cartório tem que liberar uma certidão de interteor. E muitas vezes o empreendedor acha ruim, né? Porque não é barato. Uma certidão hoje é em torno de 70 ou 100 reais, mais ou menos. E o bom é que tem muitos proprietários que tem 20, 30 matrículas, né? Ah, mas eu vou gastar 2 mil reais? Não, você não vai gastar 2 mil reais. Quem mandou você ter stand de fazenda? Então, a pessoa tem muito fazenda, ele vai gastar, né? Isso é um ônus. Então, muitos analistas aceitam com 90 dias. Muitos órgãos ambientais aceitam com 90 dias. Mas o correto é 30 dias. Porque aí não tem nenhum tipo de dúvida. Outra situação também, que toda certidão de interteor tem lá o registro R ou a averbação AV. Por que isso aqui é importante, principalmente na zona rural? Para me saber se aquele imóvel tem averbação de reserva legal averbada. Porque se tiver, é mais algum critério que a gente tem que analisar lá na frente. Se tem averbação da reserva averbada, eu tenho que analisar como que está o CAR e como que está essa averbação. Está igual? Não, não está igual. Tem como eu fazer o desenho do que está na matrícula de acordo com o mapa, a reserva legal? Tem. O CAR tem ganho ambiental? Ou o desenho antigo, a reserva legal foi averbada antes, que tem a melhor tipologia? Tem ganho ambiental, é ter floresta mesmo, árvore, para ficar bem claro. Qual que é melhor? Porque aqui é importante, porque se está averbado e tem ganho ambiental, mais do que está no CAR, o CAR tem que ser corrigido. Porque você pode sim mudar a reserva legal de lugar, desde que tenha ganho ambiental e não esteja registrado. Porque se estiver registrado e tiver como desenhar, você tem que seguir aquela situação. Ou então, no mínimo, se você for mudar, tem que ter pelo menos a mesma vegetação, não pode ser vegetação diferente. Então aqui é bem... isso aqui dá muita pendência nesse caso aqui, principalmente quando licenciamento para licença de exploração florestal, que é desmatamento. Eu tenho que saber qual que é o município, eu já fiquei sabendo quem é o dono, eu já sei a área total do imóvel, eu já pesquisei se tem reserva legal averbada ou não, eu sei qual é o município, e no caso de ter a averbação da reserva legal averbada, a gente vai analisar para ver como vai fazer o CAR. E agora eu vou mostrar alguns exemplos, porque o exemplo é importante para a gente entender na prática. Esse curso mesmo, o que eu mais quero ensinar é a prática, porque a teoria é mais simples, basta buscar em livros, basta você buscar na própria faculdade, quem está na faculdade, mas agora eu vou mostrar para vocês na prática como que é uma certidão de interteor do imóvel. Então olha o que eu falei para vocês, sempre
certidão de interteor do imóvel, ela tem um número de matrícula. Então isso aqui é importante também, você tem que sempre saber qual que é o número da matrícula. O nome da propriedade. Essa aqui, quando eu bato o olho nela, eu já sei até as divisas dela. E quando é o georreferenciamento, é mais fácil ainda de você desenhar o imóvel. Aí você vai descendo aqui, você tem que descobrir quem é o dono do imóvel. Sou eu mesmo. Aí você vai descendo mais o imóvel, a área do imóvel mais em cima, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, a área do imóvel, 36 hectares. Então essa aqui é uma certidão só para mostrar para vocês o que eu acabei de falar. Eu sei que está na zona rural, eu sei que é no município de Piracanjuba, aqui o estado, o município, e eu sei a área. Então aqui eu já sei quem é o dono. Se eu for requerer qualquer tipo de situação no meu nome, eu não preciso de nenhum documento, porque o próprio documento já está no meu nome. Se eu for requerer no nome de terceiro, se eu vou arrendar essa propriedade para alguém, aí eu preciso do documento que eu comentei com vocês, que é o contrato de arrendamento ou comodato, alguma coisa nesse sentido. Certidão imóveis de terceiros. Esse aqui é um caso também prático que aconteceu comigo. Essa propriedade, lá no Tocantins, quando ela não era minha, que eu arrendava, eu tinha um contrato de arrendamento. Esse aqui já é a certidão de interteor dela, e esse é o contrato de arrendamento. Para vincular. Então eu arrendei da proprietária anterior para o meu nome. Então aqui eu tenho, a partir do momento que eu tenho esse contrato de arrendamento, dá para mim fazer os licenciamentos normalmente. Vamos para o próximo. Isso aqui eu vou mostrar para vocês aquele AV que eu falei. Lá no final, fala que tem a averbação da reserva legal. Então eu preciso analisar a certidão, eu tenho que saber se tem a averbação da reserva legal averbada ou não. Tá aqui, ó. O que é esse caso aqui para vocês entenderem melhor? Antes do CAR, porque o CAR ele é do Código Florestal de 2012. Como que você fazia uma averbação da reserva legal? Você apresentava 4 mapas, 4 termos de compromisso, 4 memorial descritivo para o órgão ambiental. O órgão ambiental aprovava. Você pegava 3 bloco indicado, levava no cartório, averbava, uma ficava no cartório, 2 você pegava, uma você entregava no órgão ambiental e você ficava com uma. Só que vocês acham mesmo que os proprietários têm isso? Ninguém tem isso, irmão, muito difícil. Menos de 10, 15% tem. Então, para comprovar, tá aqui, tá averbado. E aqui é importante. Aqui não está averbado 69 hectares de reserva legal. Se isso aqui for mais do que os 20% obrigatório, a lei fala que tem o mínimo é 20%. Se a pessoa quis pôr mais do mínimo, ele agora é obrigado a manter. Ele não muda mais. Essa reserva que tiver aqui, ele vai sempre manter. Se ele fizer o desenho do mapa e tiver como desenhar essa reserva, e ela tem mais ganho ambiental do que está no CAR, ele vai ter que corrigir o CAR. Agora, se não está no CAR, está melhor do que na reserva, ele pode mudar isso, não tem problema, mas tem que ficar bem claro que tem que manter a área que está na averbação. Agora, essa matrícula aqui, esse documento aqui é o seguinte. Nós vimos a matrícula. A matrícula não consta que tem a reserva legal averbada? Aí, o proprietário não tem o termo para me comprovar onde está a reserva. Aí eu vou lá no cartório, porque teoricamente o cartório teria que ser obrigado a manter isso nos arquivos dele. Mas os cartórios muitas vezes não têm. Aí a gente vai lá e pede um documento com a certidão, tá lá, não foi encontrado. Então a partir do momento que eu consigo esse documento, mesmo que está averbado, agora eu estou livre. Eu posso colocar a reserva legal onde eu quiser. Porque o cartório não tem o documento falando onde que a reserva legal está. E eu também não tenho aquele documento que teoricamente eu teria que ter. O órgão ambiental também não tem esse documento, teria que averbar lá no processo. Então, assim, isso aqui é ótimo. Quando eu consigo esse documento, para o proprietário é ótimo. Por quê? O proprietário agora ele está livre para colocar a reserva legal dele onde ele quiser. Agora, a gente vai voltar aqui, né? Tá, aí agora a gente tem que analisar a análise do CAR.
Como que eu tenho que fazer a análise do CAR? Esse imóvel aqui é um imóvel na zona rural. Eu tenho que saber limitar o perímetro da propriedade, essa é a primeira situação. Eu vou delimitar a área de preservação permanente. Se for no Cerrado aqui de Goiás, eu tenho que deixar 20% de reserva legal. Eu vou saber o que é a área de uso alternativo do solo. Essa área de uso alternativo do solo é onde pode ter atividade econômica, pecuária ou agricultura. São os exemplos mais claros, mas tem outras atividades, como mineração também. Área de uso restrito, isso aqui a gente está falando de topografia, aí já cabe uma aula praticamente à parte. O que é área consolidada? São áreas que foram consolidadas até 22/7/2008. Então, quem desmatou de forma ilegal até essa data, ele foi perdoado. Essa é o resumo. Área, em casos de reserva legal, sobrepõe APP. Isso aqui também está no Código Florestal. Quando que eu posso fazer isso? Somente se ele não fizer qualquer desmatamento ou algum passivo ambiental depois de 22/7/2008. Aí ele pode usar a APP como reserva legal. O que é a APP? É a área de preservação permanente. São aquelas que ficam em volta de curso hídrico. A maioria, para entender mais, é isso. Tem outros casos? Tem. Mas entendendo essa parte, já é a maioria dos casos. E a reserva legal averbada na certidão, conforme eu falei antes, se ela for maior que os 20%, tem que manter a área que foi averbada na matrícula. E eu vou mostrar para vocês agora 2 exemplos, porque existe o CAR federal e existe o CAR estadual. Hoje o Brasil tem 7 estados que o CAR é estadual. E Goiás agora foi o 7º estado a entrar nessa situação. Então aqui é um modelo de CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Aqui que vai constar a área total do imóvel e mais embaixo, quando a gente olha ali embaixo, vai constar qual que é, também dá para a gente analisar quem é o proprietário. Aí a gente vai analisar alguns dados aqui, qual que é a área de reserva legal. Então, olha só, eu estou requerendo um licenciamento ambiental. Eu já sei quem é o dono, eu tenho que conferir no CAR, está batendo? Se não estiver batendo, aqui já cabe uma correção. A área total está batendo? A área de reserva legal. Então, isso tem que bater, não tem como fugir. É obrigatório isso. Também aparece... volta só um pouquinho, que aqui aparece a matrícula. Olha aqui para vocês verem. Talvez esse caso aqui, ó, ainda não tem o GEL. Aí eu fiz o GEL, fui lá e fiz o registro no cartório. Às vezes muda o número da matrícula. A pessoa registrou o GEL na matrícula, mas ele não mudou o CAR. Ele tem que corrigir o CAR. É mais um caso de correção. Então são detalhes mínimos que mudam na hora de analisar um licenciamento ambiental. E aqui é a propriedade. Essa é a propriedade, essa parte de verde é a reserva legal, está sobrando um pouco de vegetação onde pode ter um desmatamento dependendo da topografia. E o que é a área de uso alternativo do solo, que eu acabei de falar antes? São essas áreas de pastagem, onde tem atividade econômica. Esse é um mapa daquela propriedade. E agora aqui já é um exemplo, é bem recente, tem aproximadamente 30 dias que o estado de Goiás passou a ter o CAR estadual. Isso é muito importante porque, tendo o CAR estadual, ele consegue ter uma rapidez maior nas análises dos processos. Aí aqui é um CAR que a gente já fez, mesmo que tem pouco tempo. É bem parecido, tem um nome, quem é o proprietário, o CPF, qual que é o município, qual que é a área total. Essa questão de modos fiscais aqui, porque tem regras no Código Florestal dependendo do tamanho do modo fiscal. Modo fiscal é um número que é feito junto ao INCRA. Isso, certamente, o próprio nome já fala, né? Modo fiscal. É para algum tipo de fiscalização, questão de impostos. Mas quem tem até 4 modos fiscais, tem algumas situações particulares. E aqui, ó, lembra que eu falei para vocês no CAR federal lá, que tinha o número da matrícula? Olha aqui, ó. Está o número das matrículas, são 3 matrículas, sempre tem que ter as matrículas. Aí fica fácil, eu já olhei o CAR, eu estou com a matrícula em mão, vou conferir se está batendo. É muito simples isso, eu vou, confiro e pronto. Olha essa propriedade. Essa parte aqui, ó, é o CAR, é a área de reserva legal, na verdade, conforme o CAR. O que vocês podem observar nessa área aqui? Oi? Exatamente, a pessoa colocou a reserva legal
em pastagem. Isso não pode. E ele sabe, e é um senhorzinho de 82 anos, e ele sabe. Eu falei, eu coloquei aqui porque eu não tinha. Aí eu falei, mas como que o senhor não tem? É o tanto de vegetação aqui. Então, às vezes, o produtor ele vai levar uma multa, que aqui no caso é R$ 5.000 por hectare, por falta de orientação, porque vegetação na propriedade para fazer ele tem. Só que ele está usando a área como pastagem, o que é proibido. Nesse caso, não é crime ambiental, mas se fosse na reserva, na APP, era crime ambiental. Tem mais essas regras também. Então, esse é um mapa dessa propriedade já feito no CAR estadual aqui do estado de Goiás. E agora eu vou explicar para vocês o que é definição de uma propriedade. Porque muitos produtores, eles falam assim, ah, mas eu tenho 4 matrículas. Vocês lembram que o cara anterior tinha 3 matrículas? O que define pelo Estatuto da Terra uma propriedade rural? Todas as matrículas que são contínuas no nome do mesmo proprietário é uma propriedade só. E aqui eu vou explicar para vocês. Esse caso, o produtor, ele entendia que era uma fazenda só. Só que as áreas, tem a área em azul, a área em roxo, a área em cor laranja, branco e a área em roxo novamente. E tem esse aqui, que é em verde. Ele tratava essa propriedade aí tudo como uma propriedade só. Por quê? Teve uma divisão, um inventário, dividiu entre os irmãos, só que cada matrícula dessa está no nome de uma pessoa. Então, quer dizer, é propriedades distintas, não é a mesma propriedade. Agora, vamos supor que aqui é o Lécio, aqui no meio é a Caroline e ali a Luísa. Se essa área do Lécio, junto com a Caroline, tivesse o nome do mesmo proprietário, tinha que juntar essas duas áreas e seria uma propriedade só. Mesmo que são 2 matrículas, mas elas são contínuas. Contínuas é estar do lado uma da outra. São vizinhas, que está no nome do mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Então isso é bem importante porque muitos produtores, principalmente por questão de financiamento bancário, eles acham que tem que ter um CAR para cada matrícula. E não é assim. O CAR é feito um para cada propriedade. Se aquela propriedade tem mais de uma matrícula, o nome do mesmo proprietário, é uma fazenda só, então ele tem uma propriedade só. Não é um CAR para cada matrícula. Então, eu já analisei quem é o dono através da certidão de interteor. Eu já sei que esse caso foi na zona rural, eu já vi que precisa do CAR. E eu preciso simplesmente do RG e CPF de quem é o dono e o comprovante de endereço. Já são 4 documentos, sempre essa sequência em qualquer licenciamento. Agora, não é pessoa física, é pessoa jurídica. Se é pessoa jurídica, aí eu tenho que ter o CNPJ. Isso aqui é um cadastro junto à Receita Federal. Aqui o contrato social, que a gente tem muita dificuldade muitas vezes, porque 80% é o contrato social. Mas se for uma atividade que é uma SA, Sociedade Anônima, não tem contrato social. Aí já é uma ata. Mas o importante é que esse item aqui, a gente tem que ter sempre em mente que o registro dele vai ser na junta comercial. O que é a junta comercial? A junta comercial é o órgão onde a gente vai abrir a empresa. Primeiro eu abro na Receita Federal, depois eu abro na JUSEG. Ou, na verdade, agora me deu a dúvida se é primeiro na JUSEG ou na Receita Federal. Mas sempre tem que ter os dois e requer os dois ao mesmo tempo, praticamente. Então, existe o contrato social, pode existir a ata para abrir uma empresa, pode ser um contrato individual. O que é um contrato individual? É uma empresa que tem o mesmo nome da pessoa, ela é pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Só que aí vai gerar um CNPJ. Contrato individual também pode ser um CNPJ. Aí eu vou precisar, no contrato social, nesse documento junta comercial, lá fica bem claro quem que responde pela empresa. Quem que assina pela empresa. Pode ter 2, 3, 4 sócios, isso está definido no contrato. Então por isso que sempre a gente pede documento do sócio ou do representante legal. Aí, nesse caso do representante legal aqui, ele já está lá no contrato social, por exemplo, ou então ele tem uma procuração pública, ele tem um outro tipo de documento, uma ata, às vezes é feita uma ata, olha, nós temos uma ata aqui que a sociedade definiu
sociedade empresarial, que essa pessoa vai assinar por nós. Tem casos que assina 2 pessoas, não pode ser assinado individualmente, tem que ser assinado por 2 pessoas, então é detalhe que a gente tem que olhar. E aí eu vou pedir, no caso se for um representante legal que não seja sócio, eu vou pedir o contrato, os documentos pessoais dele também, comprovando de endereço dele também, e esse documento que realmente comprova que ele é representante legal. Aí eu vou passar bem rápido alguns exemplos aqui de contrato social para vocês, da Suprema Ambiental mesmo. Contrato social, hoje, contrato social mostra, isso aqui foi uma primeira alteração, quem são os sócios da empresa, o capital social, e aqui, ó, sobe só mais um pouquinho, tem um local, o objeto social aqui, ó, a responsabilidade de cada sócio, e quem que assina pela empresa? Aqui, ó, a associação caberá ao sócio Hélio. Então, eu que assino pela Suprema Ambiental, mesmo minha esposa Priscila sendo meu sócio, minha sócia. Então, qualquer coisa que eu fizer, qualquer consequência que der, ela vai responder também. Mas ela foi ciente, ela deixou isso público, que eu assino por ela representando a empresa. Que é da Suprema Engenharia, aí nesse caso, ela que é a sócia sozinha. Na verdade, aquele anterior eu já mudei, que hoje antigamente, quando limitada, uma sociedade limitada, tinha que ter 2 sócios. A legislação mudou, não é assim mais. Mesmo sendo limitada, pode ser um sócio apenas. Aí tem a Suprema Engenharia no nome e a Suprema Ambiental em outro. Aqui é uma ata, lembra que eu falei para vocês, quando termina com SA? Tem que olhar sempre no final da razão social da empresa. É limitada? Se não tem nome nenhum, é o nome da pessoa, vai ser o contrato individual. Se está limitada, vai ser o contrato social. E se no final está SA, vai ser uma ata. Na maioria das vezes, o SA é porque são empresas que ou está na Bolsa de Valores ou se não tem vários sócios. Essa é a diferença. Sempre as multinacionais, a maioria das multinacionais todas são SA. Então, só é importante ver o final da razão social. É limitada? É o próprio nome de uma pessoa física ou é SA? São só essas 3 situações que tem. Além de alguns casos que são condomínios, aí tem um estatuto social, clubes tem estatuto social, por exemplo, o Banco do Brasil, a ABB, que é o clube do Banco do Brasil, lá é um contrato, é um estatuto social, então não é nem contrato social, nem ata, é estatuto social. Mas sempre tem que estar registrado junto à JUSEG. Aqui um caso de um requerimento de empresário, tem o nome da mesma pessoa, só que no caso, a empresa é o nome da pessoa e gerou um CNPJ e não um CPF. E agora a gente vai falar da procuração. Então, já sei quem é o dono, porque eu sei quem é através da certidão. Já sei que é na zona rural. Tem que ter o CAR. Tem que saber se é a empresa, contrato social. Quem assina pela empresa, comprovante de endereço. E agora na sequência. Quem vai assinar isso? Nossos casos, a gente não tem várias procurações, praticamente todo cliente a gente tem uma procuração. Então, nessa procuração, tem que estar dando poderes e falando o que a gente pode fazer. Nós já temos um modelo que a gente usa para tudo, mas muitas vezes as empresas, as pessoas físicas, eles têm um advogado e quer mudar. Igual ontem mesmo teve um exemplo que o advogado entrou em contato comigo, olha, eu quero mudar a procuração. Falei, tudo bem, muda e muda para a gente analisar se serve. Não, mas eu quero que você muda. Eu falei, mas como que eu vou mudar que eu não sei o que você quer que muda? Aí ele mudou, mandou para a gente. Na verdade, ele queria ele só mudou a sequência dos negócios, colocou em cima e embaixo, mas faz parte. Está querendo mostrar um trabalho de que ele leu, que ele revisou, e a pessoa que paga ele é mais nesse sentido. Aí teve essa mudança. Olha o risco que um produtor ou uma empresa corre. Se ele me dá uma procuração, eu posso assinar um contrato também. Que a ART é um contrato, ele não é só uma anotação de responsabilidade técnica. É considerado um contrato entre as partes. Já aconteceu muito da pessoa assinar essa RT, não saber nem qual valor que colocou, porque lá coloca o valor do serviço e a pessoa depois, com má fé, às vezes até executa isso. Eu posso recuperar senhas, eu posso emitir taxa, no caso aqui, na verdade, não é bem emitir taxa, é receber as taxas do órgão ambiental. Protocolar ofício e entre outros. Então, isso tem que ficar específico.
o que eu posso representar o empreendimento junto aos órgãos ambientais. Vai estar tudo especificado nessa procuração. Agora a gente vai falar sobre competência. Isso é muito importante. Porque se eu der entrada no processo no órgão ambiental errado, a licença não vai sair. Então a competência, ela está bem clara na Lei 140 de 2011. Lá fala o que é competência da União, o que é competência do Estado e o que é competência dos municípios. Os municípios são só competentes quando ele tem ele tem o convênio com o Estado. E aí tem as características lá, o que ele pode licenciar ou não. Então está bem claro nessa Lei Complementar 140. E aqui no Estado de Goiás é a resolução do SEMAN, que é Conselho Estadual do Meio Ambiente, 259 de 2024, que fala quais são as secretarias que estão descentralizadas e qual tipo de trabalho, qual tipo de licenciamento que eles podem liberar. Então, olha, eu tenho que saber... Esse caso, eu penso que antes de analisar a documentação, eu já tenho que saber pela atividade se eu vou fazer no município ou no Estado. Existe na União? Existe. Quais são os casos? Quando são atividades que envolvem 2 municípios. Por exemplo, uma extração de areia no Rio Araguaia. Rio Araguaia não é um rio federal? Então, vai estar entre Goiás e Mato Grosso? Esse tipo de licenciamento, se envolve 2 municípios, eu tenho que fazer no IBAMA. Agora, quando é no município? Quando o Estado ele dá essa competência para o município. E aqui tem que entender 2 tipos de competência. Existe a competência concorrente. O que é competência concorrente? Eu passo o licenciamento da União para o Estado, isso aconteceu na década de 90. Eu passo do Estado para os municípios, aconteceu na década de 2000. E existe a competência comum. Então, a competência concorrente é quem libera. Para ficar bem claro para entender. A competência comum é quem fiscaliza. Então, um libera, só um ente da federação pode liberar, mas qualquer um pode fiscalizar. Então, mesmo que o licenciamento ambiental não é na União, não é no Estado, o município pode fiscalizar. E assim, vice-versa. Só que aqui é bem claro no artigo 17 dessa Lei 140. A multa e a fiscalização que vai prevalecer é quem é competente para licenciar. Então, por que fala concorrente? Quer dizer, você não fez a sua parte, você, município, que tem que fiscalizar. Você não fez sua parte, então eu, Estado ou eu, União, vou lá e multo. Mas se o município multar também, que já aconteceu, o Estado ou o município multou, a que prevalece é quem é competente para licenciar. Isso acontece muito no dia a dia nosso, na prática, sobre questões de multas. Outra situação que a gente tem que analisar. Eu estou com as informações do imóvel já. Aí eu vou começar a preencher um requerimento. Esse requerimento é um dos primeiros documentos, na verdade é o primeiro documento de qualquer processo de licenciamento ambiental. Eu tenho que também saber sobre a certidão de uso do solo. Aí aqui agora é uma situação que vai ter uma briga muito grande. Porque a nova lei de licenciamento ambiental, no artigo 19, isentou, não há mais necessidade de certidão de uso do solo. Aí vocês pensam, o problema jurídico vai virar isso. Por exemplo, no município de Goiânia, o plano diretor não permite aquela atividade naquele lugar. Mas eu vou licenciar, vou ter a licença ambiental num local que é proibido, porque eu simplesmente não peguei a certidão de uso do solo. Então vai ter uma briga nisso aí. Vamos ver como que vai ser os próximos capítulos, porque tirar a obrigação de ter a certidão de uso do solo, porque ela só fala o seguinte, a certidão de uso do solo. Tem plano diretor do município? Essa atividade é permitida? Só isso que ela fala, não fala mais nada. Só que aí agora eu vou poder liberar o licenciamento ambiental sem precisar do uso do solo. Mas aqui tem um exemplo também. Na legislação não tem nada que fala que precisa de certificado de bombeiro para liberar a licença. Mas o Estado e os municípios cobram. Então, aí vai depender muito como que vai ser na prática isso. Aí eu tenho que também olhar, isso aqui é importantíssimo e uma situação que melhorou demais. Antigamente não tinha isso. Os estados e os municípios, eles entenderam que quanto mais se organizam, mais eles ganham dinheiro, eles arrecadam. Esse é o detalhe.
a partir do momento que eles estão organizados, eles criam agora um checklist. Facilita para a gente como consultor. Por quê? Eu tenho o que eu tenho que seguir, bem claro. O checklist é isso. Lá no checklist, dependendo da atividade, vai falar quais documentos precisam, qual tipo de projeto. É tudo no detalhe, você basta seguir aquela situação. Então, a gente vai sempre solicitar ao órgão ambiental esse checklist. O requerimento ele tem que ser assinado por um representante legal ou o próprio proprietário requerente. Vai emitir essa taxa. A certidão de uso do solo tem essa situação que eu falei para vocês, que essa nova lei de licenciamento ambiental ela entra em vigor só em fevereiro de 2026. Só que ainda ela está para ser analisada no Congresso Nacional para ver se vai manter os vetos do atual presidente ou se vai ter revisão nesses vetos também. Então vamos aguardar para ver como que vai ser. E agora eu vou mostrar para vocês exemplos desse checklist do requerimento e da certidão de uso do solo. Essa aqui, ó, é o checklist. Tem que ter o requerimento, a procuração que eu já expliquei, quem que vai assinar esse requerimento. É pessoa física, tem que ter o contrato social e o CNPJ. É pessoa jurídica, aliás, pessoa física, RG e CPF ou a própria CNH, o comprovante de endereço, comprovante de pagamento da taxa, a certidão de uso do solo. Nos municípios tem essa característica. O município ele cobra uma certidão de débito para saber se aquela pessoa é uma oportunidade que o município tem de receber da pessoa, porque a pessoa está devendo para eles. Por exemplo, IPTU, o cara está devendo algum imposto municipal. Mas isso não tem na legislação ambiental. Não tem nada que fala na legislação ambiental que ele não pode liberar uma licença se eu estou devendo para um município. Mas o município fala, então tá bom, se você não me pagar, não libera essa licença. E aí o município arrumou uma forma de fazer uma cobrança e a pessoa tem que pagar ele. A certidão de interteor, aqui tem que ficar bem claro, ó, é zona rural, o que precisa? Situado em zona rural, precisa do cadastro ambiental rural. Quem é o proprietário? É o próprio requerente? Não. Então precisa do contrato de locação, contrato de arrendamento. Croquis de localização. Para que é esse croquis de localização? Antigamente, os licenciamentos do Estado, todos tinham que ter isso. Por quê? O licenciamento ambiental, nenhum era liberado sem vistoria no passado. Hoje não precisa mais, porque a maioria olha por imagem de satélite, confia no projeto que você apresenta, porque se não for fidedigno, real que você fez, vai ter uma fiscalização em algum momento. Pode demorar 1 ano, 2, 3, pode renovar a licença, demorar mais? Pode. Mas uma hora, se tiver a fiscalização, se o projeto não tiver fidedigno, você vai ser multado como responsável técnico. Então, muito importante essa questão dos projetos ser feito mesmo em loco, feito o levantamento do jeito que precisa, com as fotos com coordenada. Se utiliza água, eu vou explicar aqui agora nesse próximo item. Ó. E aqui está falando também sobre a outorga. Então, de todos esses documentos que eu comentei aqui, a gente já falou antes, um por um. O único que eu não falei foi o croquis de acesso e a outorga, que mais na frente eu vou explicar sobre a outorga. Porque quando o empreendimento consome água que não é da rede pública, quando que não é da rede pública? Não é da Saneago, aqui em Goiás, ou não é do município. Por exemplo, igual o senador Canedo, lá tem a própria concessionária. Então, não é da rede pública, eu tenho que ter a outorga, ou pelo menos a dispensa, dependendo do volume que você vai captar dessa água. Aqui é um requerimento, modelo, também estou usando a minha propriedade, quando a gente fez o licenciamento, toda órgão ambiental, municipal ou estadual, eles fornecem esse requerimento. Então esse requerimento, tudo que está nesse requerimento aqui é um resumo do que nós falamos antes. Quem é o dono, quem é o requerente na verdade, qual que é o endereço, qual que é a área, qual que é a atividade. E esse aqui é o próprio de Piracanjuba. E esse é um de uso do solo do município de Itaberaí. Então tem que ter hoje, ainda continua com a exigência de ter uso do solo. Vamos ver como vai ser mais para frente. E além disso, precisa do cadastro técnico federal do IBAMA. E esse cadastro técnico federal do IBAMA, existe 2 situações. Pelo fator de complexidade. O que é isso?
poluição do empreendimento. Aí tem que fazer o cadastro técnico federal do IBAMA da atividade. E tem que ter o cadastro técnico federal do IBAMA da consultoria ambiental e do responsável técnico. Então você tem que solicitar isso junto ao IBAMA e tem que apresentar no órgão ambiental. Por que precisa do cadastro técnico federal do responsável técnico? Para ver se ele está apto a fazer essa atividade. Mas quem realmente é competente para fiscalizar isso é o CREA, não é o IBAMA, é o CREA. E por que tem que ter o cadastro técnico federal da atividade? Só por questões de arrecadação. Porque a partir do momento que sabe qual que é o faturamento da empresa, qual que é o tipo de atividade, que é o fator de complexidade, vai gerar uma taxa de fiscalização ambiental. E essa taxa de fiscalização ambiental ela é paga de 3 em 3 meses e você renova esse cadastro técnico federal a cada 3 meses também. E aqui eu vou mostrar agora para vocês o cadastro técnico federal da Suprema Ambiental como empresa de consultoria ambiental e de uma indústria farmacêutica que tem que fazer também para apresentar no órgão ambiental. Aqui é o cadastro técnico federal da Suprema Ambiental e ele vence a cada 3 meses. Vocês podem observar ali, ó, foi emitido dia 9/9 e vence dia 9 de dezembro. E aqui vem especificando quais os tipos de atividade que tem. Aqui, além da consultoria ambiental, como a gente também trabalha na zona rural, quem tem motosserra tem que ter o cadastro motosserra também para usar, junto ao IBAMA. E o cadastro técnico federal dessa empresa, que é uma indústria, fabricação de produtos farmacêuticos, tem que ter pela atividade. E aqui, conforme eu disse antes, através desse cadastro e o faturamento que a empresa tem, ela vai pagar uma taxa trimestral para o IBAMA. Essa taxa chama o quê? Taxa de fiscalização ambiental. E quando o IBAMA precisa fiscalizar, ele não tem dinheiro. Só que as indústrias, as empresas pagam de 3 em 3 meses. E agora a gente vai chegar no tipo de projeto. Como que é definido o tipo de projeto? Pela atividade. Dependendo da atividade, a legislação, ela te orienta qual tipo de projeto. E aqui, porque nas questões ambientais, por ser direito da coletividade, ou seja, não é um direito individual. Falar de meio ambiente é proteção de todos. Então, quando não tem na legislação ambiental, quem define os tipos de projetos são os órgãos ambientais. Ele tem a Lei 6938, que é a Lei Política Nacional de Licenciamento Ambiental, ela define que essa situação, quando não está clara na legislação, o analista que vai definir qual tipo de projeto e como que ele vai analisar. Mas, basicamente, o órgão ambiental, ele fornece o checklist que a gente falou, ele fornece o termo de referência, e aí a gente vai fazer o projeto ambiental, tem que ter as geometrias, tem que ter a área direta afetada, a área indireta também. A direta, basicamente, é para definir também como que vai ser o pagamento da taxa e aonde que acontece realmente a atividade. Tem que ter um mapa da propriedade, se for na zona rural, na zona urbana não precisa, porque aí eu faço só um layout. O que é um layout? Eu tenho essa sala aqui, que é um lote, eu só faço o desenho desse quadrado e vou explicar. Essa mesa aqui é onde funciona a minha indústria, ali é o banheiro, então é só um layout, é só uma foto por cima do imóvel praticamente. Agora, eu tenho que ter também a planta baixa. A planta baixa, ela é muito importante para saber qual que é a área construída do imóvel e aqui também vai definir sobre valor de taxa. O croquis de acesso que a gente falou, que ele só serve para caso o órgão ambiental queira fazer uma vistoria, vai ficar mais fácil dele chegar num empreendimento. E, conforme eu falei antes, eu estou fazendo um licenciamento ambiental. Não utiliza a água da rede pública, eu tenho que ter um documento que chama outorga. O bom que mudou, principalmente aqui em Goiás. Antigamente falava, você tem que ter outorga ou dispensa. E aí o empreendedor, ele acha que ter a dispensa, ele está dispensado. Não era assim. Agora, pelo menos, mudou o nome. Agora é registro de uso insignificante. Depende da vazão, volume que você capta, na verdade. É o volume, não é a vazão. E ou a própria outorga. E aí, eu capto água
se for tem as características em cima desse volume, se vai ser o registro de uso significante ou não. Mas de uma barragem, ou é uma captação superficial, ou é uma captação subterrânea. O que é uma captação superficial? O próprio nome já diz, eu capto a água pela superfície. Então pode ser um córrego, pode ser um rio, pode ser uma nascente, pode ser propriamente uma barragem. O que é a água subterrânea? Pode ser um mini poço, que eu estou captando a água do lençol freático, ou é um poço tubular profundo, conhecido como poço artesiano, que é uma água da fissura. O que é a fissura? É uma água que sai do aquífero, ou do próprio aquífero, que é mais difícil. Mas na Bahia, por exemplo, você perfurou ali 100 metros, você está no aquífero. É a mesma coisa que você está dentro de um rio subterrâneo. Então, isso depende muito da região. Em Goiás, é mais nas fissuras. Não tem um aquífero específico, a não ser próximo do Distrito Federal. E hoje, ainda tem a situação que facilitou muito aqui no estado de Goiás, que enquanto a outorga não é liberada, eles liberam um termo temporário de outorga, que vale por 1 ano, e eu posso ir renovando esse termo até um dia o órgão ambiental me liberar a licença definitiva, e esse aqui é um termo, isso aqui ajuda demais, porque muitas vezes no passado ficava com o licenciamento ambiental parado porque não tinha outorga. Pelo menos agora com o termo já libera, e tem casos que já estão liberando a licença ambiental como condicionante para você apresentar a outorga depois. Então tem facilitado nesse sentido. Outra situação muito importante que tem que olhar, áreas de proteções ambientais ou áreas de uso restrito. Na verdade, é de proteção mesmo. Está dentro de uma APA, área de proteção ambiental? Está dentro de uma área indígena? Está dentro de uma área de quirambolas? Ou algum sítio arqueológico? Eu preciso ter uma anuência dos órgãos que são competentes para fiscalizar esses casos. Dentro de uma APA, está dentro de uma APA federal? Então vou precisar de uma anuência, a maioria das vezes do ICMBio, mas também pode acontecer que seja do IBAMA. Da FUNAI, tem uma área indígena, eu vou ter que ter um documento da FUNAI. Isso aqui também é uma briga grande, porque na nova lei de licenciamento ambiental está falando que não precisa mais. Isso aí certamente vai ser revertido, porque eles vão criar alguma forma de ter que ter. Quirombolas tem que ter uma anuência deles. Isso é importante, gente, mesmo. Tem que ter essa autorização. Que imagina liberar um empreendimento onde tem as restrições. E quando é dentro de área de preservação ambiental, tem que verificar também como que é o plano de manejo dessa APA. Porque dependendo do plano de manejo, pode a atividade ter operação naquele lugar ou não pode. Então, é importante ter essas anuências. Já aconteceu do licenciamento ambiental ser liberado e depois a atividade ter que paralisar, principalmente grandes empreendimentos, porque não teve esses documentos. E quando a gente fala de mineração, até agora nós falamos de licenciamento que não é mineração. Quando eu for falar de mineração, a primeira coisa que tem que vir em mente é que eu preciso do título minerário. O que é o título minerário? É o que me dá direito a extrair aquele mineral. Mas, na verdade, até eu ter o título minerário, eu tenho que requerer a licença ambiental. Depois que a licença ambiental é liberada, eu apresento para a Agência Nacional de Mineração. Aí, depois que a Agência Nacional de Mineração publica o título minerário, no Diário Oficial da União, que realmente o minerador está apto a fazer a extração. Então, enquanto requereu na ANM, processo da licença ambiental, mesmo que foi liberado, mas ainda não saiu o título minerário, se ele explorar, inclusive é crime federal. Então, quer dizer, o subsolo é da União. Eu só tenho direito de explorar qualquer coisa do subsolo se eu tiver autorização da União, que é o título minerário. E para me obter o título minerário, no meio do caminho, eu tenho que ter o licenciamento ambiental. Então é importante isso. E quando é o título minerário, que existe 4, o registro de licenciamento, a portaria de lavra, e tem também PG, alguma coisa, que são garimpos, você, no caso de título minerário, que é o registro de licenciamento, sempre tem que ter licença da prefeitura.
E aí aqui muitas prefeituras, eles confundem como se a gente está querendo a licença ambiental. Eu não quero a licença ambiental, eu quero a licença que me autoriza a requerer o título minerário. E aí a gente tem que explicar, tem que mandar a portaria 146, ainda da época DNPM, que agora mudou para NM, e também o Código de Mineração explicar, não quero a licença. Inclusive, coloca uma observação no final aí, não vale como licença ambiental. Então, eu tenho que ter o título minerário, isso tem que ficar bem claro para me fazer qualquer tipo de extração mineral e também para me obter o licenciamento ambiental. E um outro documento que tem que ser feito, que é desde a Lei 6938 de 81, no artigo 10º, fala que é obrigatório você ter que publicar o requerimento da licença ambiental. E aqui é um marco para mim, porque a Suprema Ambiental ela só começou a existir através desse artigo, que ainda ele foi repetido na lei complementar, mas ele começou mesmo, foi na lei 6938. Inclusive é o mesmo número, o número artigo é o 10. Quando a Suprema Ambiental começou, eu só fazia isso, gente. Eu só publicava. Eu fazia em média 20 publicações por semana. Então eu tenho que publicar no Diário Oficial do Estado e em um jornal de grande circulação. E importante, também a Suprema Ambiental, quando começou, a Agência Ambiental de Goiás só cobrava o requerimento da licença. E hoje a gente não tem acesso público mais aos processos, mas antes tinha lá 5 computadores e eu pesquisava qualquer processo e verificava se tinha publicado o recebimento também, porque a lei é bem clara, você tem que publicar o requerimento e o recebimento aqui, ó. Os pedidos de licença, sua renovação e respectiva concessão. Então a SEMAD, a Agência Ambiental de Goiás, na época hoje SEMAD, não cobrava o recebimento. E aí eu começava a ligar para as empresas e falar, você tem uma licença ambiental, você tinha 30 dias para publicar e você não publicou. Aí alguns achavam bom, outros xingavam e achavam ruim. Mas o que acontecia? Eu criei uma situação que isso foi para todas as consultorias, começou também a fazer a publicação de recebimento. Então tem que deixar bem claro, existe um modelo, esse modelo é definido na resolução do CONAMA 006 de 86, como que tem que ser, quais os dados que precisa constar. Basicamente é o nome do requerente, o CNPJ ou o CPF, o tipo de licença que você está requerendo ou recebendo, o endereço com o município e no final, hoje eles não estão cobrando muito não, mas nesse modelo aqui tem. Se é obrigatório apresentar o ERIMA ou não. Então, como virou um costume, todo mundo sabe que quando está requerendo não precisa, não coloca mais. Mas se pega esse modelo da resolução do CONAMA 006, lá fala que no final tem que colocar essa frase. Não é obrigatório o ERIMA, que é no caso de atividades que já enquadram na resolução do CONAMA 001 de 86, que são aquelas de grande porte. Para entender melhor, para quem é mais novo hoje, são atividades de classe 6. Então, resumindo aqui para vocês, eu tenho que saber, através da certidão de intertor do imóvel, quem é o dono. Eu tenho que saber se é na zona rural ou na zona urbana. Se for na rural, eu preciso do CAR. Aí eu preciso saber se é pessoa física ou jurídica, porque se fosse pessoa física, basta o documento pessoal e o comprovante de endereço. Se for pessoa jurídica, eu preciso do documento da JUSEG, que pode ser o contrato social, a ata ou o requerimento de empresário. E além disso, se no contrato social está falando quem é o sócio que assina, eu preciso dos documentos pessoais dele e o comprovante de endereço dele. Se não, é feito por um procurador, precisa da procuração que dá direito para ele assinar pela empresa. Eu tenho que saber onde que o uso do solo, tem que tirar o uso do solo, se permite aquela atividade, saber se utiliza água ou não. Quando for mineração, precisa do título minerário. E os tipos de projetos vai definir pela atividade. Vai também, em alguns casos, solicitar o croquis de acesso para ver como que chega no empreendimento. Eu preciso, na zona rural, ter o mapa da propriedade com as geometrias, saber se esse empreendimento está dentro da reserva legal, não pode, área de preservação permanente não pode, tem que ser em área de uso alternativo do solo. E aí tem outras situações para me explicar, porque depende da localização, tem que respeitar o curso hídrico também, algumas atividades
que gera efluente, principalmente, por causa da questão do recurso hídrico, distância de 200 metros, mas eu queria encerrar com vocês. Achei que ia ser rápido, mas dá para falar muito tempo, não dá? E assim, se vocês tiverem alguma pergunta agora, pode fazer as perguntas, alguma dúvida, seria interessante ter algumas aí. Manda. Tá. Quando você falou da questão de averbação, você falou que são 4 documentos, certo? Isso. Um no cartório, um no órgão ambiental, um com o proprietário, e 4 fica onde? Não, na verdade, isso não existe mais. Com o Código Florestal, isso foi extinto. Naquele momento, eu dei um exemplo como que você averbava a reserva legal. Sim. 4 blocos, com 4 documentos. Tinha o mapa, o memorial descritivo, o termo de compromisso e a RT. Sim. Aí eu ia no órgão ambiental com 4 blocos de cada, o analista analisava, aprovava. Eu levava no cartório, o cartório averbava. Uma via ficava lá do bloco todo. Isso. 3 vias devolvia. Na verdade, quando você levou as 4, uma já ficou no órgão e pegava 3. Uma ficava no cartório, uma com um proprietário e uma devolvia no órgão já averbado. Ah, tá. Voltava uma. Isso. Ele ficava com uma que ele aprovou e uma que já estava registrada no cartório. Mas com o Código Florestal, essa situação não existe mais. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele veio para substituir isso. Nenhuma pergunta mais, gente. Vocês estão sabendo demais. Uma nova resolução do georreferenciamento para longo prazo se recomenda para os novos empreendimentos? Sobre o GEO, vai depender do que ele tem de dinheiro no bolso. Eu sempre recomendo fazer o GEO, porque aí ele tem certeza das suas divisas, ele tem certeza quem são seus confrontantes e fica com margem de erro de 3 milímetros, que é o equipamento de precisão. Eu oriento fazer o GEO. Mas muitas vezes, ainda mais na fase que a gente está vivendo agora, que o agronegócio está com dificuldade financeira, certamente eles vão deixar mais para frente. É só quando tiver algum tipo de venda que o comprador exigir, aí certamente vai ser feito. Sempre que o CAR tiver mais de um proprietário, precisa da declaração de anuência dos outros? Aí o raciocínio não é no CAR, o raciocínio é na matrícula. Se na matrícula do imóvel que realmente o CAR tem que bater, vai ter mais de um proprietário, tem que ter anuência dos outros proprietários. Se eu for requerer um licenciamento ambiental no nome de um, aqueles que são proprietários junto tem que ter uma anuência autorizando aquele tipo de licenciamento. Mas tem matrícula que lá ela é bem clara, que fala que o proprietário é dono de tanto, o outro é dono de 25%, o outro dono de 25%, ainda, em alguns casos não precisa, mas os órgãos ambientais estão cobrando. Como saber que o CAR foi retificado? Se ele foi retificado ou se ele precisa ser retificado? Também. Se ele foi retificado, isso não importa muito, porque o que vale é sempre a última versão. A última feita substitui todas as anteriores. Agora, se ele vai precisar ser retificado, aí eu tenho que analisar se está batendo quem é o proprietário, se está batendo a área, se está respeitando o que precisa de reserva legal. Aquele caso, de um exemplo que eu dei aqui, que o senhorzinho lá de 81 anos, ele não usa a pastagem como reserva legal, aquele é uma situação nítida que tem que ser retificado, que está errado. Ele tem que colocar a reserva onde realmente tem vegetação. Mas que podia constar no recibo, né? Consta. Porque às vezes a gente precisa ver, né, para mandar para o cliente, e tem, por exemplo, 2 carros, mas às vezes a gente não sabe qual foi retificado, qual não é, entendeu? Ah, tá. Você está com o CAR na mão, mas não sabe se aquele é o último. Isso. Não tem jeito. Tem a data de emissão? Tem a data de emissão, mas no caso ela não sabe se tem um depois daquele que está na mão dela. Porque não sempre dá. Não tem jeito de saber. Isso aí. Tem um Tem o quê? assim. Não, mas vamos lá. Eu tô com o CAR estadual. Aí lá tá falando que ele foi retificado e 25 agora. Mas e se ele tiver uma retificação em agosto de 2025, mas você não tá com ele na mão? Não tem como você saber se teve retificação depois. Aquele QR Code que apareceu no CAR não mostra? Não. Não? Que lá é só para consulta pública mesmo. Saber se ele existe ou não. Então é isso, gente. Obrigado vocês por me acompanhar.
nesse projeto para mim que é até assim surpreso, porque nunca pensei em ensinar, em passar as coisas para as pessoas e às vezes quando eu estou explicando assim, vai em mente, não tem nada a ver que está ali, eu consigo explicar mais pela prática que eu tenho. Eu sei que não é fácil, consultoria ambiental, legislação ambiental, eu sempre falo que é complexidade, mas sempre tem um raciocínio lógico. Resumindo a nossa aula, conforme eu falei no final, como que eu vou fazer alguma coisa num lugar se eu não sei quem é o dono? Como que eu vou usar água se eu não tenho outorga? Como que eu vou fazer uma mineração se eu não tenho um título minerário? Como que eu vou apresentar um projeto X se a atividade não está pedindo aquilo? Então, tem uma sequência lógica quando a gente analisa o licenciamento ambiental. Muitas pessoas acham que é papel. No passado foi muito. Quantas vezes a gente já protocolou antigamente e saía? Hoje não. Hoje o órgão ambiental ele é muito criterioso. E repito, por que ele é criterioso? Porque meio ambiente, o poder público fatura milhões. Milhões. O requerente, ele não requer o licenciamento ambiental porque ele é ambientalista, e o órgão ambiental, que entre aspas seria ambientalista, ele é um ambientalista que, como qualquer pessoa, gosta de dinheiro. E automaticamente, quem não se regularizar, as multas ambientais são muito pesadas, além de alguns casos de ter o crime ambiental. Certo? Obrigado vocês por participar desse momento comigo, tá bom?